Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aí sobre personagens que o James Gunn cogitou colocar na primeira temporada do Creature Commandos e que eles podem voltar na segunda, quer dizer, eles podem aparecer, né, não voltar, e eles também podem aparecer em produções do DCU, tipo um filme do Batman. Tem 2 vilões do Batman que ele falou, vamos falar sobre tudo isso aqui, outros personagens que ele deve trazer nessa nova temporada aí no futuro. Outros personagens conhecidos que o James Gunn deve trazer, ele está trazendo inúmeros personagens conhecidos. Vamos falar sobre, de novo, personagens desconhecidos serem a maioria do que os personagens conhecidos. Lembrando, todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 6 da manhã, um entre as 7 e as 8 da noite. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok, faço vídeos lá, diferente dos vídeos aqui, aqueles vídeos verticais. Se puder se tornar um membro e apoiador do Terra Zero, agradeço desde já, sendo um Bate-membro ou sendo um Super-membro. Agradeço a todos os Bate-membros e todos os Super-membros aí do Terra Zero que apoiam esse canal. Muitíssimo obrigado. É que o James Gunn confirmando, né, que ele colocaria outros personagens que ele tinha considerado aí no Creature Commandos. Eu definitivamente considerei o Wolfpack, e especialmente o Morcego Humano, um dos meus favoritos. Mas eu sabia que queria contar a história de Weasel, né, que é o Doninha. Então parecia que havia muitos personagens raivosos e confusos. Eu considerei Vincent Velcro, mas queria escolher uma criatura muito fora do elenco usual de outra parte da DC. Então eu fui com o Dr. Fósforo. Eu também considerei Solomon Grundy, outro favorito, mas estava bem decidido com Frankenstein. Olha, eu confesso que tem alguns desses aí que eu nem lembrava que existia. Os mais legais que ele citou é o Morcego Humano e o Solomon Grundy. Eu vou falar basicamente mais desses dois. E o ponto é, ele sempre vai trazer personagens desconhecidos, sempre vai trazer aqueles personagens que, tipo, você não imagina que você já viu algum dia num gibi, ou às vezes você nem lembra, né? Uma vez ele falou rapaz comedor de matéria. Eu falei, nossa, o James Gunn, ele foi lá longe buscar esse personagem, né? Porque tem personagens da DC que eles são tão qualquer coisa, nos quadrinhos no geral, que você não lembra dele. Aí quando ele aparece numa produção de James Gunn, você fala, nossa, eu tenho que voltar pra lembrar quem é esse personagem, você tem que fazer uma pesquisa. O Morcego Humano, ele tá na formação da Liga da Justiça Sombria do Renascimento, e ele é ótimo, o Kirk é ótimo, é um baita personagem. Ele aparece também nos games do Batman Arkham Knight, o último game, né, de 2015, que vai fazer 10 anos que foi lançado. É um jogo que parece que, sei lá, ele dá uma surra em vários jogos atuais. E o Solomon Grundy, eu adoro o Solomon Grundy, eu acho ele um baita personagem legal, pra você trazer, inclusive, nesse mundo fantasioso do Batman, né? Quando ele fala, nascido numa segunda-feira, e ele aparece no esgoto, pô, é sensacional. Fora que ele é um personagem imponente, assim, ele é pra você sair na mão com o Batman, sabe? É legal pra caramba. Eu gosto muito do Solomon Grundy, sempre que tem ele aparecendo nos quadrinhos, sempre quando você tá lendo, na verdade, uns quadrinhos do Batman, e ele tá nas ruas andando entre os prédios, ele desce pro esgoto, você fala, ele vai encontrar o Solomon Grundy. Ele ia usar esses personagens, foi o que ele cogitou, ele deve ter feito uma lista de personagens e cortado alguns, né? Eu acho que você trazer, tipo, ou o Morcego Humano, ou o Solomon Grundy, ou qualquer um desses, ia ser interessante, porque são personagens desconhecidos, sobretudo o Solomon Grundy e o Morcego Humano são mais legais. E você poderia trazer mais personagens legais pro Creature Commandos, mas eu acho que o James Gunn não tem esse intuito. Eu acho que o intuito dele é trazer quanto mais personagens conhecidos, melhor. E por acaso ele colocou o Tubarão Rei, né? Então é um personagem diferente, assim, mais um pouquinho mais conhecido, digamos assim, do universo do Flash. Gosto muito de como ele escolhe os personagens em algum determinado momento. O problema pra mim é que os personagens conhecidos que o James Gunn tá colocando, ele tá colocando muita assinatura dele, né? Porque, vamos lá, o James Gunn talvez ele seja, junto ali com o James Mangold, talvez, ou não sei, ele seja o melhor diretor que tem no DCU por enquanto, certo? Talvez, você pode falar, pô, o Lindelof é foda. O Lindelof ele não é diretor, ele é produtor, tal, ele é criador, ele é muito bom, mas sei lá, ele não tem um cara que seja melhor do que ele. Tipo, o Andy Muschietti não é melhor do que ele. Qual mais diretor que tá na DC que eu não lembro, mas esses caras, ele não falta alguém do lado do James Gunn pra ser tão bom ou melhor que ele, pra pegar um personagem grande também. E seria o Batman, mas ele tá com o Andy Muschietti, então temos que torcer pra que ele faça um grande filme. Eu acho que falta um diretor de... Não vai ter esse diretor de nome, acho muito difícil, mas falta um cara ali pra meio que, sei lá, as ideias dele se sobressair, mas é bem difícil isso, porque a gente tá vendo o James Gunn trazendo tanto personagem desconhecido, mas tanto, que isso pode custar muito caro no futuro, porque a gente gosta do Creature Commandos e tal, mas o povo quer ver mesmo o Superman, o James Gunn sabe disso.
no Superman, ele mesclou desconhecidos com conhecidos. Você tem a Mulher Gavião, o Guy Gardner, o próprio Lex Luthor, se você quiser contar, e tem a Engenheira, o Metamorfo e o Senhor Incrível. Pro grande público, sobretudo, eles não são convencidos assim. Pra gente, a gente até conhece um pouco, a Engenheira um pouco menos, mas ele vai trabalhar com o Superman, né? Então, trabalhando com o Superman, você tem que mostrar que você é capaz de trabalhar com um herói de primeira prateleira, né? O maior super-herói. Então, aqui, eu acho interessante ele trazer esses personagens, porque eu imagino literalmente isso, o Batman enfrentando o Morcego Humano, Salomão Grande. Eu já falei aqui, né, sobre a Liga da Justiça Sombria. A gente tá vendo o Monstro do Pântano, que foi anunciado, logo, não sei, deve ser o último filme do primeiro capítulo, de todos os anúncios aí, enfim, mas ele vai acontecer, certo? É um filme que vai realmente acontecer. Depois, ele falou já sobre o Detetive Chimbi, ele falou já sobre o Morcego Humano, ele já falou sobre o Boston Brand. Todos esses personagens são de Liga da Justiça Sombria. Eu acho que a Liga da Justiça Sombria, ela vai aparecer em algum momento, não agora, certo? Mas ela vai aparecer em algum momento, não sabemos a formação. É uma adaptação, eles podem mesclar a formação dos 952 com a formação do Renascimento e fazer uma salada aí funcionar. Eu acho que o James Gunn vai trazer vários personagens conhecidos. Agora, o meu medo, que eu já falei isso aqui, é ele perder a mão. O que seria perder a mão? Você tá pegando os... É lógico, tem uma coisa que é muito óbvia. A gente pode reclamar o número e tal, mas, por exemplo, vou dar fazer uma parada bem exagerada aqui. Superman faz sucesso. Vamos supor que o Superman faça 800 milhões. Esse sucesso do Superman, o Pacificador não alcança, Creature Commandos não alcança, o Sargento Rock não alcança e vários, tipo, o Cara de Barro não alcança. Não digo em números, digo em nome. Por mais que você lance um monte de personagens conhecidos, o Superman vai se destacar mais se ele for bom e se for um sucesso. O Batman, a mesma coisa, o Lanterna, a Mulher Maravilha, Supergirl e assim vai indo, entende? Então, essa é uma coisa que é óbvia. Agora, tem o outro lado da história, que é assim, e se os personagens principais não derem certo? Qual que é o grande medo? Ficar com esses personagens que eles não vão carregar a franquia. Uma coisa é você fazer um filme mais ou menos do Superman, vamos dar um exemplo, vai? Vamos supor que o Superman faça 600 milhões. E é um filme mais ou menos, filme nota 6, tá? É tipo um filme morno igual ao Man of Steel, no mesmo nível do Man of Steel. Ele faça ali uma bilheteria de 600 milhões, no mesmo nível do Man of Steel. Aí o que acontece? Você não tem depois um Flash pra você fazer na sequência. Você tem no máximo a série dos Lanternas e a Supergirl. Mas se o Superman for mais ou menos, Lanterna e Supergirl já vai ter um olhar meio... Se você consegue emendar heróis de primeiro escalão, Superman, Batman, Flash, Mulher Maravilha, Lanterna... Independente se é filme ou série, independente. Heróis grandes, eles seguram a franquia. Se um dá mais ou menos assim, errado... os outros seguram a franquia. Se o Superman desse errado e na sequência tivesse o Batman, a Lanterna, a Mulher Maravilha, enfim, os outros sendo bom, um ou dois sendo bom, eles seguram a franquia, tá ligado? Eles viram um pilar no começo turbulento. Esses personagens desconhecidos, eles podem não roubar o holofote dos personagens conhecidos, porque eu acho isso muito difícil, a não ser que os filmes dos personagens conhecidos sejam bons e os dos conhecidos sejam ruins, mas isso daí é meio utópico você pensar nisso. Mas eles podem meio que atrapalhar em termos de data de lançamento. É aquilo que eu falo, né? Um filme do Superman vai ser lançado, não pode ter uma janela muito grande entre o filme do Batman. Pra mim, por exemplo, na minha opinião, o Batman desse ano não pode vir depois de 5 anos que lançou o Superman. É um tempo muito grande, porque a gente tá falando isso porque nesse tempo a gente sabe que não tem personagem grande. Tem 2 só. Ou 3 no máximo, não tem, tipo, 5, não tem o Flash, não tem o Arqueiro Verde, não tem vários outros personagens, não tem um filme da Mulher Maravilha, vai ter uma série dos Lanternas, não vai ter um filme do Flash, o Flash vai ficar na geladeira um tempo, vocês vão demorar uns 5, 6 anos pra ver o Flash nesse universo, porque eles não tem nada planejado pra isso. E aí entra o desespero do fã. Qual que é o desespero do fã? Ah não, faz aí os Titãs, tipo, saiu os Titãs, James Gunn meio que confirmou, mas... ele nunca falou desse filme. O roteiro é da Ana Nogueira, tá ligado? Que ela fez a Supergirl. Será que ela tá trabalhando no roteiro desse filme? Eu acho um erro bizonho lançar os Titãs antes. Por isso que eu acho maluquice você pedir os Titãs agora, porque você tá desesperado por personagem grande. O James Gunn causa esse efeito. Ele pega personagem desconhecido e coloca na data onde ele deveria lançar filmes de personagens conhecidos primeiro. Eu não tô falando que ele não tem que lançar personagens conhecidos. Tem que aparecer sim. Depois que você criar um alicerce. Ele fala muito Star Wars, né? Alguns de vocês até comentou nos comentários de alguns vídeos passados, antes de você ter tudo isso de Star Wars, Boba Fett, Rogue One, vários episódios e tal,
animações, né? Tem umas animações dos clones lá. Antes disso tudo, você tem a base, que é a trilogia clássica. A DC não tem base. Qual que vai ser a base? Só o filme do Superman? O filme da Supergirl e a série Zona? Isso não é uma base. A base é você formar um universo sólido com os heróis já meio que se conhecendo. Por exemplo, o Superman já conhecendo o Batman. E depois que você faz isso e isso dá certo, você pode fazer o que você quiser no universo DC. Você pode chegar e falar assim, olha, eu vou fazer um filme do Rei dos Condimentos. Já era, você já tem o Batman e o Superman funcionando juntos. Você pode fazer o filme de quem você quiser, ninguém vai reclamar. Só que tem o lance que é assim, como você não vai ter isso no começo, isso vai demorar inclusive, né? Você vai ter que correr pra fazer esse universo fazer sentido, porque eu acho que o lance dele colocar monstros é a deixa pra ele lançar um monte de personagens conhecidos. O meu grande medo do DCU, quando ele fala dos personagens conhecidos, né? O James Gunn fala com muito mais ênfase, muito mais animação do que os personagens tipo Superman e tal, embora ele seja muito realmente ocupado e animado com o Superman, mas o meu ponto é o seguinte, deuses e monstros, a palavra deus, ela tá meio que na minoria total, então é capaz de a gente ver um universo que ele vai mesclar tudo que ele gosta com tudo que as pessoas pedem, entende? Aí faz um catado de personagens que pode ser uma parada totalmente aleatória no fim das contas. Eu penso que ele tá tentando criar o efeito MCU, né? Ele pegou os personagens conhecidos e fez virar um grande sucesso. Não acho que ele vai conseguir fazer isso aqui com tanta eficiência igual o MCU. Acho que o que ele fez lá é meio fora da curva, porque o MCU não tinha o direito de todos os heróis. Se tivesse, talvez ele estaria fazendo um filme de outro personagem lá. Ninguém sabe, né? Cada um tem uma perspectiva disso, uma visão disso. Eu penso que o DCU aqui, quando ele traz esses personagens mais conhecidos, é sempre legal, porque tem vários que são legais. Eu falei do Desafiador, não é conhecido, Detetive Chimbi eu adoro, mas não são personagens que você fala assim, pô, você precisa trazer ele agora, entende? São personagens que você fala assim, ah, beleza, depois traz, né? Agora, o Superman, por exemplo, a gente sempre fala do peso desse filme, né? Só que esse filme sozinho, ele também não sustenta o universo. É lógico, um filme de sucesso Superman gera expectativa pra continuação, independentemente se os outros filmes ou séries forem ruins. Então é importante que o James Gunn consiga equilibrar as coisas. Eu sempre fico preocupado com isso porque a DC tem os maiores super-heróis do mundo. É muito diferente o jeito que a DC funciona para sua concorrente. É muito diferente. Eu senti uma certa impaciência do fã da DC no Creature Commandos. Tipo, eu gostei da animação, falei aqui o que eu gostei, o que eu não gostei, natural e tal, mas eu senti uma certa impaciência, tipo assim, beleza, James Gunn, a gente já viu que você sabe trabalhar esses personagens, faz o Superman agora, porque é isso que as pessoas querem, elas querem o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, o Flash, o Lanterna Verde, ver talvez o novo Aquaman, o Arqueiro Verde, eles querem a Liga da Justiça sendo formada, mano, o fã da DC ele olha pro MCU e fala assim, beleza, eles criaram um universo lá. A gente tem que fazer um universo melhor aqui. Não é nem uma questão de só por ser melhor que o MCU. É pra mostrar pra Warner Bros. Tipo assim, olha como vocês eram ruins. A gente veio aqui e fez um sucesso absurdo. Entende? Mas pra isso você precisa dos seus principais super-heróis. É lógico, isso tudo é um processo. Eu tô falando aqui, eu não sei do plano, nem nada. Eu não quero parecer hater do DC, pelo amor de Deus. Tem alguém que torce pelo DC, sou eu sempre falo isso aqui. Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Qual desses personagens você acha que o James Gunn pode trabalhar numa segunda temporada do Creature Commands ou no universo do Batman? Eu gostaria de ver um Solomon Grundy, né? Ia ser interessante. Ele e o Damian lutando com o Solomon Grundy ia ser muito massa. Gosto do Morcego Humano também. Ele me lembra a equipe mais legal da DC, Liga da Justiça Sombria. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Comenta aí esses personagens principais aí, os personagens conhecidos. O que você espera deles pro DCU? Tamo junto, até a próxima.